Hoje vou ensinar vocês a fazer tarte tatin. Oi pessoal, eu sou a Mirav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer a famosa tarte tatin, que foi inventada na França no fim do século XIX pelas irmãs Tatin, que meio por engano inventaram uma torta, mas acabou sendo um prato especial que serviram no hotel delas. Fiquem aqui comigo até o final, esta receita é maravilhosa e a minha receita tem um diferencial que eu ensino a fazer ela sem derivados de leite para quem quiser, por qualquer razão, fazer ela sem ingredientes de leite. Aproveitem, dê o like no vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não foram inscritos e vamos conhecer os nossos ingredientes. Para a massa temos aqui farinha de trigo peneirada, açúcar de confeiteiro, também é bom peneirar para não ter grumos. Óleo de coco, eu prefiro ele no estado de líquido, podem derreter ele um pouquinho no micro-ondas e um pouco de água gelada. Para a cobertura de maçã, temos aqui maçã Granny Smith lavada, temos óleo de coco, de novo, mas pode ser sólido, açúcar, whisky e essência de baunilha. Vamos começar pela massa. Colocamos a farinha num recipiente, o açúcar de confeiteiro e o óleo de coco, como falei, eu prefiro ele líquido, só para não formar gruminhos na massa, mas se não tiver ele líquido também dá para fazer sem problema, só que é mais fácil assim. Mexemos um pouco e acrescentamos a água tem que ser gelada e formamos uma massa uniforme. Vamos guardar a massa na geladeira uns 20 minutos a meia hora, pode ser mais, né? Pelo menos 20 minutos, dentro de papel filme ou saquinho plástico. E agora vamos fazer a cobertura da maçã. Começamos por descascar as maçãs e cortamos cada maçã em 4 pedaços. Podemos descascar com o descascador ou com a faca. Cada maçã, nós tiramos também o miolo e colocamos na água para não escurecer. Colocamos o óleo de coco na panela e ligamos em fogo médio. Quando o óleo começar a derreter, nós vamos acrescentar o açúcar. O óleo começou a derreter, vamos acrescentar o açúcar, mexemos um pouco de vez em quando e baixamos um pouco o fogo, melhor deixar em fogo baixo para não queimar o açúcar. Quando o açúcar começar a ficar marronzinho, nós vamos acrescentar a maçã. Não precisa esperar muito para não amargar o açúcar. E é melhor trabalhar com colher de madeira, assim não gruda o açúcar na colher. O açúcar está começando a escurecer bem de leve
Neste momento, vamos secar as maçãs para preparar elas, para colocar na panela daqui a pouquinho. Tiramos da água e secamos. Secamos bem a maçã com pano limpo ou com papel toalha para não pular o óleo e o açúcar na hora que a gente coloca na panela. Pessoal, vocês estão vendo, está começando a formar bolhas. Esta é a cor certa e o momento certo para acrescentarmos as maçãs. Se passar desse momento, o açúcar vai amargar. E se colocar um pouco antes, a torta vai ficar um pouquinho mais clarinha, mas não tem problema. A cor fica um pouco mais clara, mas o sabor fica perfeito. Então, se não acertarem, é pelo menos colocar antes e não depois. Mexemos um pouco com a colher para cobrir as maçãs. Fogo baixo, pessoal. Vamos deixar a maçã cozinhar uns 15 minutos em fogo baixo, sem cobrir. Se cobrirem, a maçã pode derreter, ficar uma papinha. Então, é para deixar aberto, podem mexer delicadamente de vez em quando. E daqui uns 15 minutos, alguma parte da maçã começa a ficar um pouco mais esponjosa, mas a maior parte ainda fica dura. Neste momento, acrescentaremos a baunilha e o whisky. E passaram 15 minutos, como vocês veem, tem algumas maçãs que estão um pouco mais esponjosas e algumas estão firmes. Não tem problema, vamos já acrescentar o whisky e a baunilha e desligar o fogo. A maçã ainda vai amolecer no forno e se a gente deixar ela muito tempo cozinhando, ela fica mole e é difícil montar a torta com ela. Aqui estou usando uma forma redonda, tamanho 26. Melhor não usar fundo removível e assim para não vazar a torta, e também tem que ter uma altura de uns 4 centímetros, porque a torta tem de borbulhar e a massa cresce um pouco, assim não vamos ter vazamento no forno. Vamos colocar papel manteiga para cobrir a superfície da forma. Se quiserem, podem pôr um pouco de água, que aí o papel gruda melhor. E agora aqui vamos arrumar as maçãs. O formato final, na hora de servir a torta, ela é virada de cima para baixo. Então, vamos colocar as maçãs delicadamente para não quebrar o que ficou um pouco mais mole, de um formato bonito, a parte de fora da maçã para baixo. Bem justinho. Vamos colocar o molho que sobrou em cima. Lembrem que a maçã ela solta líquido, então temos, além do whisky e da baunilha, açúcar e o óleo, temos também o líquido que a maçã solta. Olhem como está bonito aqui. Vamos cobrir com a massa.
pegamos papel manteiga, pouco maior do que o tamanho da nossa forma, e mais um pedaço. Ok? Abrimos a massa que já endureceu enquanto isso na geladeira. E colocamos entre os dois papéis, melhor colocar um pouco de farinha, apertar um pouquinho, um pouco de farinha em cima, e vamos tentar abrir num círculo com um rolo, pouquinho maior do que este círculo. Podemos usar uma base de uma forma pouco maior para ter a base do tamanho. Arrumamos um pouco, tentamos manter um círculo. Vamos ver o tamanho da nossa massa. Marcamos um pouco o contorno da forma e nós vemos aonde falta massa. Falta um pouco aqui e um pouco aqui. Vou lembrar para vocês o tamanho do círculo, um tiquinho assim, uns milímetros, um pouco maior do que a nossa forma aqui. E aqui um pouquinho. Vamos abrir mais um pouco. E verificamos de novo. Vamos ver de novo. Ok. Então, só falta aqui acrescentar nessa região um pouquinho. E vamos alisar a massa. Agora, para fazer ela lisinha, só vamos dar a volta com o rolo assim. Pronto. Essa parte aqui, mesmo que não está bem lisinha, não tem problema, porque ela fica para baixo. Então, vamos virar ela em cima da forma. Com cuidado, segurando em cima e arrumamos. Agora, nós empurramos a borda para baixo. A torta tende a crescer, a massa tende a crescer um pouco no forno, então vamos fazer alguns furinhos com garfo. Vamos assar a torta em forno pré-aquecido, 200 graus, 27 a 30 minutos, até a massa ficar douradinha, e não exagerar para a massa também não queimar por baixo. E não se preocupem se a massa vocês não conseguiram arrumar ela bem bonitinho, não tem problema nenhum, mesmo se ela quebrar, ficar meio feinha, porque nós vamos servir a torta virada. O que vai aparecer na frente das pessoas é a massa que arrumamos bonitinho embaixo. A nossa tartatá está pronta. Para virar ela é muito fácil, mas depois que ela termina de assar, é bom esperar uns 20 minutos, porque está muito quente. Agora que passaram 20 minutos, é mais fácil de virar. Só segurar assim, segurar na base da forma. Se estiver ainda muito quente, podemos usar luvas, mas agora
dá para segurar e viramos. Com cuidado, tiramos o papel manteiga. Tchau! Olhem aqui a belezura. Vocês veem por perto o formato da maçã e esse formato nos ajuda a cortar quando a gente for fatiar a torta. Vamos experimentar a torta. Podemos fazer fatias maiores também. Assim. Cortar um pedacinho. Ainda está quente, mas o sabor é maravilhoso. A mistura da maçã Granny Smith, que é um pouco azedinha, junto com açúcar, baunilha e whisky, dá um sabor super especial. Gente, vocês viram como era fácil para fazer essa receita. E antes de me despedir de vocês, eu quero dar uma dica. A torta é boa servir ela quentinha. Então, se vocês montaram ela e vocês querem assar, é para assar mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia antes de servir. Se passou mais tempo ou sobrou mais pedaço da torta, ou vocês querem servir em outro dia, é só colocar, dá para colocar um pedaço, o tamanho que vocês desejam, numa frigideira, em cima de difusor de calor, em fogo baixo, um tempinho, melhor do lado virado, que a massa fica para baixo, e depois só virar e servir. Para quem tem chapa elétrica, como nós judeus que usam chapa elétrica no dia de Shabbat, no sábado, a gente pode colocar a torta inteira na forma antes de ser virada, descoberta para a massa ficar crocantinha, mais ou menos 1 hora na chapa e logo dá para servir. Até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero todos vocês no Instagram. Vocês vão adorar as receitas que vamos aprender aqui. Para quem ainda não sabe, o meu site também está disponível para vocês. Está tudo bem organizado aí, inclusive a função de imprimir. Aproveitem. Tchau, até o próximo vídeo.